Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aqui para mais um vídeo com crochêzinho com inspiração com popô de gatinhos aqui do lado. Sim, o crochê aqui acontece com gatinhos, vocês que já me acompanham já sabem como é. Quem ainda não me conhece já vão se acostumando, porque aqui o crochê tem gatinhos e hoje tá frio, tá um friozinho gostoso, tá todo mundo aqui junto comigo, tá? E o crochêzinho tá aqui. Já trouxe essas bases em vídeos passados, tá? Trabalhei aqui esse cinza da Euro Roma, fio 6, verde gramado e o raio de sol da Barroco, tá? Basezinha de jogo de banheiro, nesse modelinho super rápido, super econômico. Acredito que eu peguei a base lá do canal da Samila. Sim, essa base é lá do canal da Samila, tá? Não fiz exatamente igual, fiz com menos correntes do que ela inicia, mas tá tudo certo, tá? A ideia é seguir o padrão que ela fez lá, só que eu coloquei as minhas adaptações, tá bom? Acrescentei nessa base os vezinhos e as tulipinhas, tá? Tulipinhas básicas aqui. E vou dar sequência, vou dar continuidade nesse jogo de banheiro. Tinha também outra base de jogo de banheiro, também com 3 peças, tá? Onde tinha passado esse Tiffany, que eu tava ali com uma ideia de fazer, também um modelo que eu tinha visto lá no canal da Samila, mas vou estar repaginando, tá? Vou dar continuidade aqui nesse jogo com as tulipinhas amarelas, para mover a vontade das minhoquinhas criativas por aqui, tá bom? Então, vou acrescentar esse cinza nessa produção e vou trabalhar também com o chumbo da Euro Roma, tá? Sim, esse aqui é número 8 e esse aqui é número 6, não tem problema, tá? O 8 vai trazer um pouquinho mais de peso e estrutura para a peça e dá super certo, tá bom? Não tenham medo de trabalhar com essas numerações juntas, tá certo? O ideal é colocar o fio 6 no meio da peça, né, para que não tenha nenhum problema ali de diferença na textura dos fios, e finalizar com o 8, tá? O fio 6 para finalização, talvez deixe a peça ali muito diferente. Bom, então caso vocês tenham aí fio 6 e fio 8 de sobrinhas e queiram estar utilizando os dois fios juntos, façam esse truque. Coloca o fio 6 no meio da peça e finaliza com o fio 8, porque aí vocês conseguem dar um pouco a mais de estrutura para a peça, um pouquinho mais de peso, e vai ficar lindão, vai ficar super show, vocês não vão perder os fios que vocês têm por aí, tá? Esse chumbo tá lindão, muito vivo, tá? Muito lindo. E acho que vai ficar bacana. Acho que vai ficar bem bacana essa combinação do cinza com o chumbo. Acredito que eu vou utilizar só essas duas cores, tá? Tenho o barbante preto também por aqui. Tenho o barbante preto por aqui, mas não sei se ele vai entrar nessa produção, tá? Por enquanto, a ideia é essa, utilizar a base cinza e utilizar o chumbo aqui da Euro Roma, tá bom? Mas vou dar continuidade por aqui, vou crochetar por aqui, você crocheta aí do outro lado e vamos ver como vai ficar a forma da imagem, essa lindeza, né? Porque sim, com certeza vai ser um resultado lindão, com certeza vai ser um resultado inspirador pra você que tá aí do outro lado. E é isso, vou parar com blá blá blá, vou crochetar e daqui a pouquinho eu tô de volta. E bora lá mostrar o que sobrou da base, né, gente? Olha só, tem aqui fiozinho desmanchado, sim. Acabei de passar uma volta de cinza nas 3 peças anteriores que eu tinha mostrado aqui pra vocês, tá? Sim, gatinhos continuam dormindo por aqui profundamente. E eu tô crochetando, tá? Já coloquei roupa no varal e já voltei pro meu crochêzinho aqui. Então, já passei uma volta de cinza a mais em cada uma das peças, tá? Já vou mostrar pra vocês como ficou. E me sobrou tudo isso aqui da base, tá? Então, praticamente eu não mexi na base central, tá? Eu desmanchei acho que 2 carreirinhas só para poder concluir a carreira de pontos altos na volta de todas as bases. Vou colocá-las aqui e vou mostrar em detalhes para vocês como tá ficando. Tá ganhando forma, tá ficando formoso, tá ficando ainda mais lindo e vai ficar incrível no final da peça, tá bom? Já vou mostrar para vocês. E aqui, gente, olha só que lindeza! Esse cinza tá muito lindo. É o cinza da Euro Roma, tá? Então, passei mais uma voltinha aqui por todas as basezinhas, capa da tampa do vaso e a basezinha dos 2 tapetinhos pro jogo de banheiro. Esse amarelo raio de sol é a coisa mais linda. Muito perfeito, tá? Então, já passei aqui, vou dar continuidade. Ainda tô pensando em qual bico eu vou fazer, tá? Não vou trabalhar o bico rendado dessa vez, acredito eu. Vou fazer um outro bico pra essa peça, pra ela ganhar tamanho, pra ela ganhar forma. Mas vai ficar muito lindo, tá?
Como eu disse pra vocês, não sei se eu vou manter só o chumbo ou se eu vou acrescentar o preto também nessa composição. Mas por aqui já tá ficando lindo, já tô apaixonada, já tô amando. Tá muito, muito lindo. E é isso, vou continuar a tecer por aqui, vou continuar a ouvir as minhoquinhas criativas e daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Acredito que sim, já volto com o resultado de mais essa inspiração para modelo de jogo de banheiro. Mas claro, vocês podem utilizar aí a base do modelo para fazer o que vocês quiserem. Parte de tapete, jogo de passadeira, tapetão, vai ficar lindo. Pensa um tapetão oval com esse modelo, que coisa mais linda. Claro, a gente vai ter que trabalhar uma quantidade muito maior de correntinhas aqui para dar início. Trabalhar ele todo no fio 8, no fio 10 ou no fio 12 para ele ganhar aquele peso bem bacana. E nossa... deve ficar uma coisa mais linda. Mas bora focar aqui na produção do jogo de banheiro e daqui a pouquinho eu volto com o resultado lindeza para vocês. E aqui com mais um pouquinho da produção finalizado o cone chumbo, tá? Tem um aqui fechadinho que eu vou agregar nessa produção, tá? Não vou terminar a produção sem finalizá-la. Tenho um cone chumbo fechadinho. Esse aqui já tinha sido iniciado, né? Eu tinha colocado em outra produção, então por isso que não consegui finalizar esse jogo com o mesmo cone. Por esse motivo eu vou estar abrindo outro, tá? Mas super, super rápido, já deu um belo de um destaque. Esse chumbo aqui na base cinza vai ficar lindão, vai ficar num tamanho show, tá? Já consegui concluir um dos tapetes e a capa da tampa do vaso. Então por isso eu já posso adiantar pra vocês, assim, a tampa do vaso ficou levemente grande, talvez eu tenha me empolgado um pouquinho, talvez, né? Mas assim que eu trouxer a capa do vaso pra mostrar pra vocês, eu já trago sugestões de como tá diminuindo, de como fazer as adaptações pra ficar num tamanho ok, tá? Se a peça fosse toda feita no fio 6, talvez tivesse ficado num tamanho bom. Mas como o fio chumbo é número 8, ele faz a peça ganhar um pouquinho mais de corpo, faz ela ficar um pouquinho maior. Tem essa carreirinha aqui no cinza também, depois das tulipas, então... algumas adaptações se fariam necessárias para que não tivesse ficado tão grande, mas super ok, deixa um caimento muito, muito bonito na tampa do vaso, né? Então dá aquela diferenciada dos jogos que eu já tenho por aqui, tá? Então vim só passar para vocês o que está acontecendo aqui na produção, porque sim, finalizou um cone, secou um cone, mas tenho mais um para conseguir dar continuidade aqui e finalizar esta combinação incrível e perfeita e mais essa inspiração para compartilhar para vocês, tá? Então, vou continuar o meu crochêzinho por aqui, daqui a pouquinho, sim, eu volto com o resultado dessas lindezas prontinhas em detalhes para vocês se apaixonarem aí, tá? Então, você piscou, eu tô de volta com o resultado de mais essa lindeza. E a lindeza ficou pronta, ganhou forma, ficou enorme, ficou linda. E eu vim compartilhar todos os detalhes com vocês. Estão preparados? Então, 1, 2, 3 e olha só que lindeza! Clássico, super neutro, com um toque de cor, com um toque de alegria. Ficou muito, muito lindo. Apaixonada em mais essa produção, tá, gente? Então, já mostrei pra vocês aí a basezinha iniciada, o toque de chumbo que eu coloquei aqui. E ficou lindo, tá, gente? Tô pensando que agora eu poderia ter colocado as flores no azul clarinho, ia ficar muito bonitinho também. No vermelho, né, aquele antúrio, ia ficar muito lindo. No rosa, ia ficar perfeito. O cinza é super neutro, então ele combina com tudo. Vocês estão vendo sombra de gatinho ali, mas tudo bem. O amarelo trouxe uma vida, uma vibrância aqui para essa combinação. E se você tem cinza aí na sua casa, por que não? Só se joga. Se você tem o cinza claro, tem o chumbo, pode brincar, usar e abusar aí das combinações, das composições, que vai ficar com certeza muito, muito lindo. Apaixonada. Não sabia lá no início que ia ficar tão lindo quanto ficou, mas ficou mais do que eu esperava. Ficou realmente muito, muito lindo. Até aquele Tiffany, o barroco ele tem uma mescla Tiffany que ficaria a coisa mais linda do mundo. Enfim, qualquer mescla aqui super combinaria para dar esse toque de cor, né? Se não tivesse as tulipinhas aqui, vamos pensar em aplicação de flor, aplicar um buquezinho num ponto estratégico, ficaria super lindo, sabe? Não precisam nem ser flores grandes, flores pequenininhas só para dar um detalhe, só para dar um destaque, de repente colocar um lacinho, enfim...
Dá pra brincar muito, dá pra explorar ao máximo a criatividade. E vocês estão vendo aqui que são 2 tapetinhos, tá? Então tem o parzinho de tapetes aqui que ficou lindo, 70 por 50. Muito, muito lindo. E se eu não me engano deve ter ficado até um pouquinho mais. Eu vou dar um pause aqui na hora que eu for ajeitar a tampa do vaso e vou medir certinho pra falar certinho a medida pra vocês. Mas se eu não me engano ficou 70 por 50, tá? Muito, muito lindo, super leve. Esse bico aqui é um bico super clássico, então ele traz um charme, ele traz um tamanho para as peças bem bacana, tá? Como eu disse lá no início do vídeo, eu tinha certeza que eu não ia começar com aquele bico tradicional que eu uso aqui, o bico rendado, porque ele não ia dar esse tamanho todo que esse bico dá, né? Mas trabalhem com a composição de bico e a composição de peça que vocês quiserem. A ideia aqui é compartilhar só mais uma inspiração dentro dessa cartela de cores. E não tem erro, né? Quando a gente trabalha tom sobre tom, não tem como errar. E trabalhando na questão do cinza, é menor ainda a chance da gente errar, porque é super neutro, é um tom que fica lindo, é um tom que combina com tudo, com qualquer lugar, do chique ao mais básico, vai se apaixonar por essa lindeza que eu sinceramente, tô babando em mais essa produção. Ficou muito, muito linda, muito viva. Essas tulipinhas aqui trouxeram um charme que, gente, realmente apaixonada nessa produção. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa composição, tá? Enquanto eu vou ajeitar aqui a tampa do vaso, vou trazer as medidas pra vocês dos 2 tapetinhos. E é isso. Deixa eu dar uma respirada aqui, me recompor e volto com a tampa do vaso. E realmente, tá, gente? Os tapetes ficaram medindo 72 por 54. Então, contando com o fator encolhimento, 70 por 50. Ficou um tamanho muito, muito bom. Ficou muito, muito linda essa combinação. E, ai, tô apaixonada. E aqui a tampa do vaso, tá? Ela ficou 60 por 52, se eu não me engano. Então, ela ficou numa medida bem boa ali. E pra tampa do vaso, ela fica caidinha aqui, esse bico fica bem caidinho dos lados, ali na lateral, deixando ainda mais charmoso. Mas, como sempre, contando com o fator encolhimento, vai ficar num tamanho ok, vai ficar bacana, não vai ficar encolhida, vai ficar perfeitinha ali pro uso, tá? E, como sempre, eu trabalho aqui a redinha. E dessa vez, eu trabalhei na composição de cores da peça, tá? Trabalhei aqui no chumbo e no cinza. Ainda aquele pedacinho que tinha me sobrado ali do cinza, eu consegui fazer a redinha e me sobrou um pedaço ainda, tá? Sobrou um pedacinho ali, o miolinho da peça. Então, dá pra utilizar aqui pra algum detalhe. Como era um jogo de banheiro na basezinha cinza, com um outro detalhe que eu iria colocar, né? O detalhe esmeralda. Dá para fazer ainda aqui mais uma ou mais algumas produções com esses tons, tá? Então, sim, futuramente vocês vão ver combinação aqui do cinza e do chumbo novamente. Mas é isso, como eu tava dizendo ali no início do vídeo, né? Tô descansando a mente aqui um pouquinho dos trabalhos com os amigurumis, para descansar a mente, para descansar as ideias. Vim trabalhar com barbante e trouxe mais essa composição linda aqui e inspiradora para vocês, tá? Apaixonada, nunca tinha feito nenhuma combinação assim nos tons de cinza com o detalhe em amarelo. Sei que fica muito lindo, mas eu nunca tinha feito e apaixonada estou. Quero fazer mais e mais, quero repetir a dose várias e várias vezes, porque ficou muito, muito lindo. Como eu disse também ao longo do vídeo, o detalhe no azul, o detalhe no rosa, o detalhe no vermelho vai ficar perfeito, vai ficar lindo, porque o cinza é aquela cor neutra que a gente pode e deve se jogar ali nas combinações. Então aqui eu optei pelas tulipas, mas quem não gosta de tulipa pode se jogar em outro modelo e se jogar nas cores, né? Fica muito, muito bonito aí. Aquela base tradicional aí que vocês já trabalham, aquele modelo convencional que vocês só se jogam, não precisam nem assistir videoaula, não tem mais nenhuma dúvida, só se joga na combinação de cores. Investe aí num cinza, que vai dar bom, vai combinar com tudo. Cinza combina com qualquer cor, tá? Não é brincadeira, o cinza combina com qualquer cor. Vocês podem jogar aí no Google círculo cromático e vocês vão ver que o cinza ele consegue se encaixar com todas as cores. Vocês podem colocar também cinza combina com qual cor? Ele vai combinar com todas as cores, e principalmente esse tom aqui que é o mais clarinho. O chumbo, ele até tem uma certa dificuldade, mas ele super funciona com várias e várias cores. Então, amarelo, azul, vermelho, rosa, várias e várias cores. Dá pra gente combinar com os tons de cinza. O degradê, né, basicão, cinza, chumbo e o preto. O cru, o cinza e o chumbo. Dá pra gente fazer muitas e muitas lindezas dentro dessa cartela de cores aqui. E é isso, tá, gente? Vou ficando por aqui, vou aqui descansar.
Vou pegar nos meus amigurumis. E é isso, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!